Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a amamentação exclusiva do Rafinha até os 6 meses. Um pouco de como foi, o que eu fiz, quais foram as mudanças da época que eu amamentei o Gabriel para agora que eu consegui amamentar o Rafinha exclusivamente até os 6 meses. E é isso, vamos lá! Quando eu comecei a roteirizar esse vídeo, eu fiquei pensando numa forma de tentar expor a minha história e como eu conseguiria ajudar outras mães a chegar nessa questão da amamentação, a conseguir amamentar. E por que isso, né? Porque, gente, amamentar não é uma coisa super natural, super fácil. Ai, você tem peito, logo você amamenta. Acho até que isso diminuiu hoje em dia, sendo bem honesta. Mas na época do Gabriel, eu via muita gente defendendo assim com unhas e dentes, sabe? Assim, não precisa, você tem que tentar, se você não conseguiu, é porque você não tentou o suficiente. Eu não concordo com isso. Eu acho que amamentar é um ato que vai te dar prazer, não inicialmente, nem sempre inicialmente é gostoso. Muitas vezes, além de ser difícil, na grande maioria das vezes é difícil, além disso ainda pode ocorrer fissura. Então isso tudo desestimula uma pessoa se ela não tiver ali, enfim, focada em amamentar, se ela não tiver apoio, a gente tá muito cansada, amamentar demanda muito tempo. Bom, eu não posso começar o vídeo sem falar da amamentação do Gabriel. Eu vou dar um resumo assim geral, porque naquela época eu não tinha canal do YouTube, eu não gravei sobre a amamentação dele. Eu tinha blog, então eu tinha o post no blog, hoje em dia nem blog mais eu tenho, mas enfim. Eu amamentei o Gabriel até 18 meses e desde o primeiro mês eu tive que complementar. Ele teve uma perda considerável de peso no primeiro mês, né, quando a gente foi fazer a pesagem. E aí a partir daí eu comecei a complementar. Meu mundo caiu, eu me senti assim um lixo como mãe, como mulher. Eu achava que eu tinha peito, exatamente aquele pensamento que eu falei, eu tinha peito, eu tinha que amamentar e que não é possível que eu não ia saber amamentar meu filho. E realmente eu também não tinha lido muito, eu não tinha uma grande experiência, eu não tinha muita informação sobre o assunto. Eu contei com a ajuda de amigas e contratei uma consultora em amamentação, e com a ajuda delas e com a translactação que eu fiz na época, eu consegui aumentar minha produção de leite e consegui amamentar o Gabriel até 18 meses. Com 1 ano ele resolveu que ele não queria mais o complemento e ele largou o complemento e foi até 1 ano e meio só no peito. Com 18 meses eu senti a necessidade de desmamar e eu conduzi o desmame. Até eu tenho as hashtags do desmame, pra quem quiser eu vou deixar aqui. É só acessar, tá tudo lá no Instagram. Mas também, se for de interesse de vocês, eu posso relembrar e gravar um vídeo sobre como eu fiz o desmame do Gabi. Deixem aqui nos comentários pra mim. E a verdade é que toda essa história do Gabi, apesar de eu considerar uma história de sucesso, e eu realmente considero, porque foram muitas pedras no caminho até que eu conseguisse amamentá-la até os 18 meses, eu tinha muita insegurança, porque eu não queria passar por isso de novo, eu não queria ter aquele sentimento de não sou capaz, eu não queria ter que complementar. Eu até brinquei com o meu pediatra, né? O dia que eu fui lá, que o Rafinha nasceu, que ele tava com, sei lá, 5 dias, eu falei assim, olha, doutor, ou a gente dá uma mamar, ou ele fica só no peito, ou ele fica só na mamadeira. Porque era muito cansativo, eu amamentava, em seguida eu tinha que oferecer a mamadeira como complemento mesmo, pra ver depois do peito, quanto que ele mamava, era cansativo. E dessa vez eu sabia que eu não tinha só o Rafael, eu tinha o Gabriel e que isso me demandaria muito tempo. E apesar de não querer passar por isso de novo, eu coloquei uma coisa na minha cabeça quando eu estava grávida, que dessa vez ia ser diferente sim. Se não fosse diferente na amamentação, eu não ia ficar tão encanada, eu não ia sofrer, eu me lembrava muito do choro, assim, sentido, de não conseguir amamentar. Até que, enfim, quando eu dei a primeira mamadeira pro Gabriel, que ele mamou e ficou satisfeito, eu falei, nossa, tipo, não, calma, não é o fim do mundo. O Felipe falava muito isso pra mim. Tem solução, pra isso que tem leite, fica tranquila, sabe? E aí, uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça foi, Thalita, se tiver que dar certo, vai dar certo. Você vai se esforçar, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo pra dar certo. Se não tiver que dar certo, tudo bem, sabe? Tira isso de você. Se ele tiver que mamar mamadeira, que bom que existe outro tipo de leite pra eu dar.
pra tirar o peso das minhas costas mesmo, sabe? Foi uma coisa que eu fui trabalhando na minha cabeça. Graças a Deus deu certo, mas poderia não ter dado. E assim, eu não preciso carregar essa culpa, porque eu me esforcei e não era pra ser, sabe? Então eu acho que esse vídeo também serve pra isso, pra te livrar disso. Se você se esforçou, se você pegou as alternativas que você tinha ali na sua mão, naquele momento, na condição que você tinha, você tentou e não deu, tudo bem, se livra da culpa. Graças a Deus existem outras formas da gente oferecer o leite pra eles. Todo mundo quer amamentar, todo mundo quer se esforçar ou dar o melhor pro seu filho, com certeza, mas às vezes simplesmente não dá. Como não deu exclusivamente pra mim na época do Gabriel. Então eu realmente comecei a amamentação querendo que fosse diferente. E aí logo na primeira semana de vida do Rafa, eu liguei pra enfermeira que me ajudou na época do Gabriel e eu bati a maior papo com ela, né? Eu mandava o WhatsApp, olha, se tá acontecendo isso, olha, eu tô achando que ele tá dormindo muito. Eu amamentava na posição tradicional, que é o bebezinho aqui com a cabeça, né? E os pezinhos pra cá. Essa sempre foi a minha opção principal, assim, que eu mais gostava. E aí eu comecei a perceber que não estava legal, que ele tava dormindo demais. E aí isso me remeteu ao Gabriel, que dormia demais e que eu tinha que ficar chacoalhando, arrancando roupa, mexendo. E aí eu parei, pensei e falei, eu vou tentar uma nova posição. Então esse eu acredito que seja o primeiro fator de sucesso da minha amamentação exclusiva até os 6 meses. Eu mudei o Rafa de posição, ele começou a mamar frontal. E mamando frontal, eu achei que a pega dele foi muito melhor, a sucção dele foi muito melhor, o fato dele conseguir ficar acordado também foi muito melhor. Eu percebi que ele mamava muito mais. Quando eu saía, né, amamentar na rua é a posição tradicional, que você não tem como colocar o bebê frontal. E quando eu estava em casa, e até hoje, assim, quando eu tô em casa, eu coloco um travesseiro, não uso mais almofada de amamentação. E ele fica com a cabecinha aqui e os pés pra esse lado. Então o primeiro fator de sucesso pra mim foi perceber que a posição não tava legal. Foi uma coisa que eu não tive na época do Gabi. A Simone, que é a enfermeira, me ajudou, me trouxe novas posições, mas eu fiquei muito focada ali naquela mesma posição tradicional dele. Eu acho que essa seria a minha primeira dica pra alguém que tá tentando aí amamentar, assim, mude a posição, veja se isso modifica o comportamento do seu filho na mamada. Se ele mama mais, mama menos, se ele fica mais esperto ou não. Pra mim fez diferença. Outra coisa que eu acho que foi outro fator de muito sucesso pra essa amamentação foi que, de fato, dessa vez eu me atentei a horários. Eu fiz uma rotina até 2 meses de idade ali dele, de amamentá-lo inicialmente a cada 2 horas e depois a cada 3 horas. Com o Gabriel eu fiz no comecinho, mas logo o pediatra falou que ele tinha ganhado peso. Nos primeiros dias, né, na primeira pesagem do Gabi, que foi com 7, 8 dias, ele tinha ganhado 80 gramas. E aí a gente falou, uhul, tipo, é comum as crianças perderem, né, até 10 dias de nascença, e ele ganhou. Então eu achei que aquilo lá fosse, ó, super sucesso, não preciso me preocupar com o horário. E aí ele perdeu peso quando eu tava com 1 mês e eu tive que começar a complementar. E com o Rafael eu falei, não é porque ele nasceu bem, não é porque ele tá bem que eu não vou tomar cuidado com a questão do horário. Não vou mentir pra vocês que amamentar a cada 2 ou 3 horas é cansativo, é muito cansativo. Mas a gente sabe que inicialmente a gente produz muito leite, né? E essa produção ela vai se regularizar conforme o seu corpo for entendendo quanto é necessário para o seu filho mamar ou não. E aí, se o seu neném não mama muito, naturalmente o seu corpo também não produz muito. E eu queria continuar produzindo muito, então eu colocava ele no peito para minha produção continuar alta. Para mim, isso também foi um super fator de sucesso, porque com 3 meses, quando é para a produção diminuir mesmo, né, tem uma queda na hora de produção, eu não tive grandes problemas. Eu continuava com o peito cheio, eu continuava amamentando. Então eu achei que a gente não passou tanto por essas adaptações, assim, sabe, de produção de leite. Quando eu fui pra pesagem dos 2 meses, que ele tinha ganho muito peso, aí eu comecei a desencanar do horário. Com 1 mês eu desencanei da noite, porque eu tava cansada, então eu continuava amamentando a cada 2, 3 horas durante o dia.
E aliás, eu tenho vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards, sobre o sono dele e como era a amamentação, vocês podem ir lá ver. E à noite eu deixava ele dormir. E aí no segundo mês, do segundo pro terceiro mês, eu comecei a me livrar um pouquinho mais dessa questão de horário. Então eu deixava ele me mostrar mais quando ele estava com fome ou não. Outras coisas que me ajudaram nesse processo de amamentação exclusiva foram: eu não tive fissura, e isso é muito bom. Na época do Gabriel eu tive, e eu tive que usar muita pomada nos seios, aquela pomada de lanolina. Existem várias no mercado, mas tem uma que é famosinha, que é aquela roxinha. São pomadas que ajudam na cicatrização e que inclusive depois o bebê pode ter contato, tudo, não tem problema nenhum. Outra coisa que me ajudou na época para combater fissura, na época do Gabriel, foi esguichar o meu próprio leite no peito e secar. Minha médica na época falava para eu secar com um secador. Deixava o secador ali no quentinho, sabe, bem morno, e aí secava assim, deixava exposto, toma sol, que... quem tem vizinho não toma tanto sol, mas também ajuda. A fissura é uma coisa que, além de machucar, desmotiva a gente. Tem gente que tem fissura de sangrar, tem gente que fala que o bico chegou a cair. Eu nunca tive grandes fissuras, até tive um pouco de sangramento na época do Gabriel, mas foi pouco e com mais ou menos 15 dias passou. Outra coisa que eu entendi dessa vez é que a bomba, eu tirava muito leite na época do Gabi para estimular a produção, não necessariamente para guardar, porque eu estava com ele o tempo todo. Dessa vez eu comecei a tirar leite porque eu sabia que em alguns momentos eu me ausentaria. Então, na época do Gabriel, eu tentei usar a bomba elétrica. E, gente, pra mim foi uma meleca, era muito ruim. O meu seio é muito grande, eu tenho que manusear ele muito bem, deixar o bico ali muito certo na bomba e fazer o movimento correto pra sair. Eu considero que quem tem peito grande tem um pouquinho de dificuldade. No meu caso é assim. E na época eu tentei usar a bomba elétrica e foi difícil. Achei que não foi legal, ela mais machucava do que me ajudava. E dessa vez eu comprei uma bomba manual. Desde o começo eu usei a bomba manual, eu fui entendendo ali no apertar mesmo o tanto de força que eu tinha que colocar, como que eu tinha que encaixar o peito para sair mais leite. A bomba, além de você tirar para deixar congelar para o momento que você tiver que se ausentar, ela pode te ajudar no estímulo à produção de leite, que foi para isso que eu usei na época do Gabi. Então entender ali o tipo de bomba que eu usaria também fez diferença, porque se você usa uma bomba que machuca o seu seio, é mais difícil ali no ato de amamentar, né? De colocar a criança depois para mamar em cima, pode prejudicar a amamentação. Outras duas coisas que eu fiz dessa vez foi usar a ocitocina sintética. Eu usei na época do Gabi e dessa vez eu usei de novo. Então a ocitocina você pede pro seu pediatra receitar, até veja com ele se é indicado ou não, mas é um hormônio que a gente tem no corpo, que a gente produz no processo de amamentação. E a ocitocina, ela ajuda ali a dar o start para você conseguir fazer descer o leite para amamentar. Então é um spray de nariz, eu deixava na geladeira, você espirra e aí você vai amamentar. Tem que espirrar um pouquinho antes de amamentar, isso ajuda a fazer o seu leite descer. Eu usei pouco, eu acho que 1 mês só, mas eu achei que inicialmente também ajudou. E outra coisa que eu descobri dessa vez e que eu tomei demais foi chá. Eu já tomava na época do Gabriel o chá da mamãe da Veleda, mas dessa vez, além de eu tomar demais, eu fazia litros e litros e tomava o tempo todo, eu descobri um outro chá que também é muito bom. O da Veleda é muito bom, eu adoro, mas eu descobri um que chama Mama Mais. Eu vou deixar aqui pra vocês. As meninas até no final eu tava falando, pelo amor de Deus, me manda assim de sacos e sacos e sacos, porque eu fazia 2 litros por dia. Quando eu achava que a minha alimentação tava ruim, não tava tão legal, eu tomava 2 litros por dia desse chá, mais a água. Hidratação é tudo para amamentar. Se você não se hidrata, isso compromete naturalmente a sua produção de leite, né? Então você tem que estar muito hidratada. Então todo lugar que eu ia, eu levava garrafinha de água, assim, eu não desgrudava da garrafinha. Até tem um vídeo do trio materno que as meninas falaram que uma das coisas esquisitas, assim, minha, é que onde eu vou eu carrego a tal da água. É um costume bom, deveria fazer isso sempre, mas confesso que hoje em dia eu já nem carrego tanto. Mas enfim, me ajudou muito. E aí esse chá eu fazia assim,
Quando eu percebia que a amamentação não tava tão legal, eu fazia 2 litros, e quando eu achava que, tipo, tava ok, eu tomava 1 litro. São ervas que ajudam na lactação, que ajudam a estimular a produção de leite. A questão do chá é muito pessoal, eu até tenho vídeo sobre isso falando com a Simone, que é a consultora de amamentação, sobre mitos e verdades que te ajudam na produção de leite. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas a questão do chá é pessoal. Até as pessoas questionam, realmente faz efeito? Eu realmente tenho que comprar? Eu acho que você tem que testar aquilo que funciona com você. Pode ser que funcione, comigo funcionou, e eu tenho certeza que me ajudou muito na produção do leite. Mas pode ser que pra você seja outra coisa. Vale o teste, você só vai saber se você experimentar. Hoje o Rafinha já tá com 9 meses, já faz 3 meses que a gente saiu da amamentação exclusiva. Eu até confesso que quando eu comecei a introdução alimentar eu demorei um pouquinho, eu patinei, parece que foi meio que uma despedida, sabe? Do só o peito, só eu ali com ele, no aconchego, etc. Foi maravilhoso, foi muito bom. E hoje o meu desafio é outro. Hoje o que eu quero é fazê-lo acostumar um pouco com a mamadeira. O Rafinha não pega a mamadeira. Ele pegou em alguns momentos, quando ele tava com 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Mas eu dei muito pouco, ofereci muito pouco, só quando realmente eu precisava sair. O Rafinha também não pegou chupeta. E talvez essa questão de pegar muito pouco a mamadeira e não ter pego a chupeta também tenha ajudado no processo da amamentação. Há quem diga que mamadeira e chupeta atrapalham porque tem confusão de bico. Eu não posso dizer porque o Gabriel mamou, né, usou a mamadeira desde 1 mês e foi até 1 ano no peito e na mamadeira, então eu não sou parâmetro, eu não tenho uma experiência para contar para vocês de desmame por isso, mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Mas enfim, o Rafael eu dei chupeta, ele não quis, e eu ofereci a mamadeira até um determinado momento que ele começou a negar. Hoje eu preciso que ele pegue porque eu preciso sair mais vezes. E apesar dele estar na alimentação, né, apesar dele mamar muito menos, existem momentos que ele quer mamar e ele quer o leitinho, e aí eu preciso estar ali, sabe? Então o ideal seria que ele também aceitasse a mamadeira. A gente tá tentando fazer isso, tanto com a mamadeira, tanto com o copinho. Pra mim tanto faz se ele aceitar a mamadeira ou o copinho. Eu já até tô tentando no copinho com canudo, vamos ver o que ele vai querer. O que ele vai se adaptar melhor. Hoje também ele mama muito menos. Basicamente no dia ele tem 3 grandes mamadas, assim, muito. De manhã, quando ele acorda, ele mama demais, ele esvazia até os 2 peitos. À tarde, mais ou menos, às vezes depois do almoço, quando acorda, às vezes um pouquinho mais perto das 6 da tarde, e à noite antes de dormir. São as 3 grandes mamadas dele. Então ele fica muito bem durante o dia. E se eu tô com ele o tempo todo, entre essas 3 grandes mamadas, ele tem umas pequenas mamadinhas, que é muito mais pelo conforto, né, por estar com a mamãe, assim, grudadinho, do que necessariamente pelo leite em si. Agora, com 9 meses, ele come melhor e com isso ele se sustenta mais do que só com o leite. Ainda assim, a gente vai continuar no aleitamento, eu vou continuar amamentando, não sei até quando. Eu acho que a amamentação ela tem que ser boa para os 2 lados. Como eu já falei aqui, com 18 meses eu senti a necessidade de desmamar o Gabriel. Não tava mais legal pra mim, eu achava que não tava muito legal pra ele. Eu achava que era muito mais uma questão do apego e eu sabia que eu poderia suprir isso de outra forma e não mais com o peito. E eu falo isso muito tranquilamente, falo pras amigas e falo pra vocês, a amamentação ela tem que ser prazerosa pros 2 lados, pra você e pro bebê. Quando deixou de ser prazeroso pra alguém, tem alguma coisa errada, porque às vezes o próprio bebê desmama, né? O próprio bebê não tem mais a necessidade. Enfim, se a gente oferece mamadeira, ele prefere a mamadeira. Então eu vou continuar amamentando até onde eu achar que eu tenho que ir, até onde o Rafinha quiser e até onde for bom pra nós 2. É isso, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que com isso eu consiga ajudar e motivar outras mães que estão passando por isso ou que vão passar. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!